estaremos falando hoje um pouquinho sobre o Deus das causas impossíveis. Esse é o nosso Deus, né? Gostaríamos que abrissem na Bíblia Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26. Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ficarei com o versículo da parte B. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pode se assentar, irmãos. O poder criativo de Deus. Deus é criador do universo. Tudo que nele há foi criado por Ele. Ele foi capaz de criar algo de onde não havia nada. Ele apenas disse: haja luz, e tudo começou. Esse é o nosso Deus, a quem nós estamos adorando nesta noite. Ele também transforma as nossas situações impossíveis em realidades extraordinárias. Sabe, a soberania de Deus é maravilhoso. Ele é soberano sobre todas as circunstâncias da vida. Nada mesmo escapa do controle dele. E nessa noite eu gostaria de deixar alguns versículos e alguns exemplos bíblicos de causas impossíveis, de causas improváveis, mas quando Deus entra em ação, aí não tem para ninguém, aí para Ele é tudo possível. O primeiro que eu quero deixar de exemplo aqui é a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Todo mundo conhece essa história. Desde quando é do tamanho do Arthur, do Davi, pequenininho, nós já aprendemos sobre o Davi e o gigante Golias. Aqui encaixa bem sobre o Deus das causas improváveis ou o Deus das causas do impossível. O Davi, um rapaz pequenininho, um jovem, de repente ouvindo que tinha que ter alguém para lutar contra o gigante, para defender o povo de Deus. Ele era uma causa impossível. Todo mundo que olhava falava: meu Deus do céu, um gigante com essas ferramentas, com essa traje enorme de tamanho, eu não vou. E muitos iam, todos amedrontados, inclusive pessoas que eram fortes, reconheciam que esse gigante era muito maior. E Davi, ouvindo, pensando: eu tenho um Deus do impossível. Eu aqui nesse momento sou impossível, sou improvável, mas eu tenho um Deus que pode fazer o possível. E ele foi lá e falou: eu não quero lutar contra esse gigante. Eles falaram assim: você está doido, você está maluco. Um jovem pequeno dessa estatura querendo lutar contra um gigante, só se for para nós passarmos vergonha mesmo. E ele falou: o Deus do impossível pode estar em meu favor, porque ele já tinha passado por várias coisas que ele mostrava que Deus estava com ele. E aí o pessoal foi começando, a família dele foi falando: não, realmente, se Davi fez isso, Davi fez aquilo, Davi é um pastor de ovelhas, ele realmente está com Deus. Pode, vamos lá. E pessoal, vocês aí podem pensar: daí ele colocou as ferramentas, as roupas. Diz que quando ele foi, até tentou querer experimentar uma roupa. Não, isso aqui não vira, não. Eu vou realmente, a causa improvável, com o Deus do impossível. E ele foi, pegou a pedrinha, a funda, e todo mundo ao redor, só esperando a derrota de Davi. Vocês pensam que eles estavam todos esperando que Davi venceria o gigante?
acontecer muito pelo contrário. O pessoal estava ao redor só esperando a derrota, criticando. Esse aí já veio para perder, vai ser piada no nosso meio. Muitas das vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos lá tentando com fé, agindo para acontecer o impossível, e as pessoas aqui, torcendo ao contrário de você, as pessoas lutando contra você, ao invés de te apoiar, elas te detonam. Ao contrário, você não vai criticar, não vai falar mal, você vai estar lá com fé, perseverança e crendo no Deus do impossível. Igual fez Davi. Davi foi com uma pedra, foi com uma funda e falou: em nome do Senhor dos Exércitos, eu lançarei essa pedra e você vai cair por terra. E o que aconteceu quando nós estamos com Deus do impossível? Não tem para ninguém, o inimigo cai por terra e lá ele venceu. O que era para ser uma fofoca de todo mundo gritando, falando: perdeu, perdeu, perdeu. Eles tiveram que dizer: só o Senhor é Deus. O Deus age nas causas impossíveis. O Deus age na causa improvável. Muitas das vezes você está assim hoje, na sua vida, pensando: meu Deus do céu, todo mundo está falando contra mim. Eu sou aqui pequeno, falho, só com uma fé. Mas eu quero te dizer, se você estiver com uma fé, você está com tudo. Porque quando você tem a fé, remove até montanhas. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você contemplará milagres em seu favor. E ali não foi diferente. Davi saiu campeão. Davi saiu dizendo que só o Senhor é Deus. Por quê? Porque Ele tem o Deus das causas impossíveis. Um outro exemplo também bíblico que eu quero falar é a ressurreição de Lázaro. Mais impossível do que um morto estar lá há 4 dias e ressuscitar. É impossível. Não tem quem na ciência que fala que se você morrer, você vai ressuscitar. Mas Jesus, Ele poderia já ter curado Lázaro quando Lázaro estava doente. Porque Jesus cura, não é verdade? Mas não, tinha um propósito. Tinha um testemunho que iria acontecer para que até hoje nós estivéssemos contando. Jesus recebeu aquela notícia: Lázaro, seu amigo está doente. E Jesus falou: tá bom, vou continuar o meu trabalho. Mas Jesus é o seu amigo que está doente. Não vou continuar, por quê? Porque ele sabia o processo que Lázaro ia passar. Muitas das vezes a sua vida é a mesma coisa. Você está pensando: meu Deus do céu, acabou para mim. Cadê Jesus? Está em silêncio, Jesus não está agindo em meu favor. E ele estava quieto igual em Lázaro, porque ele sabia o processo que você vai passar. Jesus não é simplesmente para porque não tem capacidade. Ele para você passar pelo processo que vai gerar o propósito, você vai vencer. O que eu quero dizer nessa noite: Ele esperou Lázaro morrer. E quando Lázaro morreu, eles avisaram: Jesus, você não foi até lá. Por quê? Eles falaram isso porque eles sabiam que Jesus iria curar. Mas eles não pensou que além de curar, Jesus também ressuscitava. A fé deles estava na cura, mas Jesus já estava no improvável. Jesus estava na ressurreição. Jesus foi lá. E quando chegou no 4º dia que Lázaro já estava morto, todo mundo falou: Jesus, não adianta mais. A irmã de Lázaro falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E no pensamento de Jesus ele disse: mas eu estou aqui porque eu sou a ressurreição. Jesus estava muito além do que os humanos estavam pensando. E Jesus disse: eu quero ir lá até o túmulo. E foi até lá. E disse, e falou com Deus: Deus, faça com que Lázaro saia para fora. Gente, Lázaro já estava há 4 horas. Imagina 4 dias uma pessoa morta. Eu esses dias fui no velório, já fazia 2 dias, o cheiro estava insuportável. Eles não deixaram nem abrir
Mas Jesus chegou. E onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Onde Jesus chega, o sobrenatural acontece. E Jesus disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu e com vida. O que as pessoas estavam lá também pensando: vai ser mais um para mim poder, convencer o brabo. Jesus foi lá e que adiantou? Já estava morto. Tiveram que sair falando: Jesus fez o sobrenatural, Jesus fez o impossível. Eu quero esse Jesus. E as pessoas começaram a contemplar testemunhos lindos. Assim é a sua vida. Você está pensando: acabou, não tem mais jeito, a minha vida, a minha expectativa morreu, só estou esperando Jesus me levar porque acabou. Tudo que eu queria já não deu mais certo, tudo que eu precisava fazer, já a ruína já tomou conta. Mas eu quero te dizer que Jesus só está esperando o seu processo acabar, porque quando todo mundo falar já morreu, aquilo lá não tem mais jeito, Jesus vai chegar, vai ressuscitar a sua vida, e todo mundo vai ter que contemplar quão grande é o seu Deus. Não duvide de Deus. Sabe, as pessoas falam assim: leia a Bíblia, Deus faz milagres, Deus cura, Deus transforma, mas até hoje na minha vida não aconteceu. Sabe o que eu quero te dizer? É que está precisando de fé. Fé é o fundamento de tudo. Se você simplesmente olhar a vida do seu irmão, olhar fulano, olhar Bertano, mas você não tiver fé para você, não vai acontecer. Ali precisa ter fé. Se você tiver fé em todo o seu coração, você vai contemplar o impossível. E eu não estou simplesmente falando lá para te alegrar. Eu estou falando porque eu conheço o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, o Deus que tem todo o poder para transformar a sua vida. Então, voltando no Lázaro, quando todo mundo fala não tem mais jeito, Jesus chega e ressuscita. Na sua vida não é diferente. Quando você está achando que não tem mais jeito, Jesus vai chegar e fazer uma ressurreição na sua vida, e todos irão contemplar quão grande é o seu Deus. Mais um exemplo também: Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, três jovens que eles falaram assim: eu preciso que todos que estão aqui se rendam ao ídolo, se rendam à estátua, se rendam ao rei Nabucodonosor. E esses três jovens colocaram no seu coração: nós não vamos nos render a ídolos, nós não vamos nos prostrar a reis, nós somos do Senhor, só o Senhor pode nos livrar. E você, se nessa noite chegasse alguém e falasse assim: quem se prostrar vai se livrar, quem falar que vai negar Jesus, eu vou livrar, e quem não, eu vou colocar uma arma para tirar a sua vida. Você tem certeza que negaria Jesus, ou você tem certeza que a fidelidade do Senhor está lá em cima? Não, eu perco a minha vida, mas eu ganho a salvação. Sadraque, Mesaque e Abednego colocaram no seu coração: nós não vamos nos render. A multidão já estava todos se rendendo, e eles falaram: nós não vamos nos prostrar. E quando todos se renderam, apenas três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. E falaram: tem três jovens lá, eles não querem se prostrar perante a estátua. E eles falaram assim: então nós vamos aquecer 7 vezes mais a fornalha ardente. Vai ser realmente para você entrar na hora de ser queimado e morrer. Eles falaram: nós não vamos nos prostrar diante esse ídolo, diante esse rei, porque o nosso Deus é maior. E o que aconteceu?
mandaram levar o Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. E quando todo mundo pensou que era o fim, quando todo mundo pensou que era impossível estar vivo, apareceu o quarto homem que livrou eles. Jesus estava com eles. Por quê? Porque às vezes Jesus espera você passar por uma provação para te dar a resposta. E muita gente não consegue ter vitórias porque não passa pela provação. Quando fala, se você vai ter que ser aprovado para receber essa vitória. Não, quero ir pelo caminho mais fácil. Jesus está dizendo: seja fiel a mim, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Jesus está dizendo: comigo é melhor. As pessoas podem vir com pratos ilusórios, com propostas, com tentações, mas prefira Jesus. Jesus vai te livrar. O mal pode vir ao seu redor tentando te estragar, mas você vai sair ileso, porque Jesus está contigo. E Sadraque, Mesaque e Abednego puderam mostrar para todos o quão grande é o nosso Deus. Como é bom mostrar para as pessoas que o quão grande é o nosso Deus. Nós passamos por provações, sim, mas como diz minha mãe, no final dá tudo certo. Por quê? Porque nós temos o Deus das causas impossíveis. E lá também, em Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela multidão só esperando os 3 corpos saírem queimados, saírem já em cinzas, porque iria derreter aquele fogo. E o que aconteceu? Testemunho notório. Todos tiveram que contemplar que quão grande é o nosso Deus. Esse é o Deus que está aqui. Esse é o Deus da ADN. Esse é o Deus do impossível. E com Ele nós podemos todas as coisas. Mais um exemplo é o paralítico da Porta Formosa. Mais causa improvável do que isso. Um coxo, desde o ventre da sua mãe, nasceu um paralítico, ficava na Porta Formosa, só querendo uma esmola, uma migalha. Nunca imaginava na vida que ele poderia ser curado ali onde ele estava. Ele só queria o sustento para comer, para poder não morrer. Mas quando tem Jesus, alguma coisa acontece. De repente passa Pedro e passa João. Passou e ele: você tem uma esmola? Você tem uma oferta para me dar? E todo mundo sabe que ele falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o que aconteceu? Aquele aleijado que era desde o ventre da sua mãe começou a andar, e todos que ali estavam contemplaram que o Deus é Deus do impossível. Quantas coisas acontecem para mostrar que o Deus é Deus do impossível. Aqui na nossa igreja nós temos vários testemunhos de quão grande é o nosso Deus. Como todo mundo sabe, mas tem o meu filho, ali eu pude contemplar, porque antes eu lia na Bíblia, ouvia falar, via dos meus pais, via da minha família um milagre, mas até você tem que passar por esse processo doloroso. É doloroso demais você ter que ouvir o médico, não pode ser que não vai voltar dessa cirurgia. Já pode orar dar tchau, porque se você não vê ele mais, pelo menos você já despediu. O processo é doloroso, mas quando se tem o Deus do impossível é diferente. Eu falei: eu não vou despedir, mas eu vou orar, porque eu creio que o milagre vai acontecer e já ele retorna. E foi, a cirurgia voltou, fez a recuperação rápida demais. E os médicos falaram: eu não sei o que aconteceu, mas a recuperação foi muito rápida. Eu achei que você ficar dias e dias nesse hospital. E eu pensei: eu sei o que aconteceu.
aconteceu. Eu tenho um Deus do impossível. E hoje ele saiu um testemunho de vida, conhecido como milagre da vida, o Deus das causas impossíveis. Diante das causas impossíveis, nós precisamos confiar em Deus e ter fé. Sabe, não é fácil, é difícil você passar por um momento para ter que ver o impossível. É tão gostoso você já ver tudo certinho, 4 mais 4 é 8, 2 mais 2 é 4, e não ter que se preocupar com o dia de amanhã. Mas a vida do crente não é tudo moleza. Por quê? Porque Deus quer provar a nossa fé também. Sabe, às vezes você fala assim, eu faço de tudo, mas não flui. Eu faço de tudo, mas não vai. Calma. Calma só mais um pouquinho. A sua vitória está chegando. O seu testemunho está sendo gerado. Eu não sei a sua situação. Aos que estão aqui, aos que estão na live. Você já está desanimado da vida. Você já está... não faz mais sentido. Mas eu quero dizer que o Deus do impossível, Ele está aqui. E está dizendo para você, espera mais um pouco. Confia. Seja perseverante. Tenha fé. Porque Ele vai te honrar. E vai ser grande o testemunho. Não vai ser pequeno, não. Não vai ser uma coisa que você só vai ficar sabendo. Vai ser um testemunho que você vai ter que contar para o povo. E essas mídias sociais, Cornélio Procópio Brasil, vai ter que declarar que quão grande é o seu Deus. O Deus do impossível está aqui. E eu quero dizer que Ele é o mesmo Deus de ontem. Ele é o mesmo Deus de hoje. E eternamente será. As promessas dele não vai falhar. Se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Então, diversos exemplos na Bíblia nós temos. O que Deus fez milagres, o que Deus ressuscitou, o que Deus curou. E você nessa noite? Já recebeu a sua vitória? Eu também vai contar o testemunho em breve. Porque o Deus das causas improváveis está aqui. Está de olho em você, está de olho em mim. Se você vai continuar com fé, Ele está disposto a fazer milagres e maravilhas na sua vida. Basta você crer de todo o seu coração. Não ligue que o povo está no blá blá blá. No blá blá blá, no converser bravo com você. Vocês imaginam se quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, se não pegou todo mundo tirando sarro? O cara já está morto, faz 4 dias, perdendo, como o Senhor quer ressuscitar? E Jesus ressuscitou. Mas como assim? O Sadraque, Mesaque e Abednego não foram ali, vocês estão doidos. Nós vamos só assistir o corpo se derreter nesse fogo. E o que aconteceu? Jesus livrou. Eu quero dizer para você que se você passar pelas águas, não se afogarão. Se passar pelo fogo, não se queimará, porque Deus está contigo. Não se preocupe. Não perca o sono, porque Deus está contigo. E quando você se encontrar doente, ou em situações aparentemente sem solução, lembre-se que o meu Deus, o seu Deus, é especialista em fazer milagres. O seu Deus é especialista em causas improváveis. Ele está gerando o seu testemunho. E muito em breve você vai contar esse testemunho. E não vai ser só contado da Bíblia os milagres que Ele fez, porque você também será um milagre. As pessoas não vão ficar sabendo só os testemunhos que a Bíblia tem, mas vai falar, lá na ADN nós temos muito milagres acontecendo. Eu vou para a ADN porque lá eu estou vendo Deus se manifestar. E eu chego a me arrepiar porque eu sinto que Deus está fazendo coisas grandes nesse lugar.
É no tempo de Deus. Deus está agindo. Mas são poucos que passam pelo processo. Porque o processo dói, o processo é difícil. Mas todos os testemunhos precisam passar pelo momento de provação. Todos os testemunhos precisam passar pelo momento triste. Senão não tem testemunho. Você só tem coisas boas, você não vai ter um testemunho. Como é que você vai notar que quão grande é o seu Deus? Se tudo está dando certo, você não precisa implorar para Ele, você não precisa clamar por Ele. Ele está fazendo coisas grandes. Grandes que vocês não têm noção. São coisas divinas que Eles têm preparado para nós. Essa igreja é um milagre. Essa igreja vai ser espalhada pela cidade. Que quão grande é o Deus dessa igreja. Porque aqui existem pessoas íntegras, existem pessoas que oram, que buscam a presença de Deus. E se você nessa live está pensando que igreja que é, eu quero te lembrar dessa igreja na ADN, na rua Mário Concato 163, em Cornélio Procópio, próximo ao Atacadista Box. Venha para essa igreja. Aqui existem pessoas que oram, que buscam a presença de Deus. E existe palavra. Aqui coisas grandes vão acontecer. Todos que virem nessa igreja vão contemplar vitórias infinitas. Vão contemplar milagres infinitos. E você vai ser abençoado. Você, irmão, você, irmã, não desista. Continue, avante. Porque o Deus é Deus do impossível. E nessa noite, essa palavra que eu tenho para você. Não desista, não pare. Jesus está aí e vai te abençoar. É uma fase, vai passar e a vitória é certa em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.